Olá, meu nome é Thiago Anselmo e sou estudante de Engenharia Civil da Faculdade Una Bom Despacho. E estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre pavimentação. Pavimentação significa revestir um piso ou um chão com uma cobertura. No âmbito da engenharia, pavimentação constitui uma base horizontal composta por uma ou mais camadas sobrepostas, elevando sua durabilidade e facilitando o fluxo de veículos e pessoas. A conceituação parecida é utilizada para se referir especificamente à pavimentação asfáltica. Trata-se da mesma definição utilizada pelos engenheiros, mas observando as propriedades de resistência ao tráfego contínuo, proporcionando as condições ideais ao rolamento. Como a estrutura, o pavimento deve ser elaborado levando em conta as variáveis, como a base do terreno, fluxo esperado, clima ou pertinentes. Deve ser considerados ainda possíveis impactos causados por intempéries e a natural deterioração da superfície. Embora seja comum relacionar pavimentação a asfalto, o termo também designa os tipos de cobertura de chão para pedestres, com calçamentos e pisos interiores. E existe 3 tipos de pavimentação. Primeiro, pavimento rígido, são aqueles cuja base é o concreto e são indicados para vias em que haja tráfego pesado. Caracteriza-se por oferecer resistência às cargas empregadas, não cedendo a pressões externas, absorvendo quase toda a tensão. Apresentam pouca ou nenhuma deformação. Segundo, pavimento semirrígido. São uma modalidade intermediária entre os pavimentos rígidos e flexíveis, já que sua base de cimento é recoberta de asfalto. Da mesma forma, apresentam propriedades intermediárias em relação à resistência, deformação e absorção das tensões. Terceiro e último, pavimentos flexíveis. Diferenciam-se dos demais por não empregarem nem na sua base nem na sua superfície concreto ou cimento. Ou seja, o revestimento cobre uma base de brita, o próprio solo original terraplanado ou outros materiais. São indicados em vias de tráfego menos pesado e são compostos de base, subbase e revestimento. A base para um pavimento flexível pode ser granular, aditivada ou não, e coesiva, com ligante ativo ou asfáltico. Diferentemente do pavimento rígido, o flexível apresenta menor resistência a impactos, moldando-se conforme a carga imposta. E agora nós vamos falar sobre revestimento. Revestimento é a camada do pavimento que é destinada a receber diretamente a ação do tráfego. Quando possível, ela é impermeável. Ela é resistente ao desgaste e suave ao rolamento. Pode ser chamado também de capa ou camada de desgaste. O revestimento asfáltico na composição de pavimentos flexíveis é uma das soluções mais usadas na construção e na recuperação de rodovias e vias urbanas, entre outras. Segundo pesquisas, estima-se que mais ou menos 90% das estradas nacionais pavimentadas são de revestimento asfáltico. O sistema de pavimentação ele é formado por 4 camadas principais: o revestimento asfáltico da base, subbase e o reforço do subleito. Dependendo da intensidade do tráfego e do tipo do tráfego, o revestimento ele pode ser composto por camadas intermediárias ou de ligação. Mas nos casos mais comuns, utiliza-se apenas uma camada de mistura asfáltica, que fica como revestimento. E agora eu vou falar sobre as camadas principais. Vou começar pelo subleito. O subleito nada mais é que o terreno de fundação, onde vai ser apoiado todo o pavimento. Em seguida vem o reforço do subleito. O reforço do subleito ele é para melhorar a qualidade do subleito. Ele também ajuda a regularizar a espessura da subbase.
E tem a base, que é uma camada destinada a resistir e distribuir ao subleito todos os esforços do tráfego e sobre a qual vai se construir o revestimento, que tem, em geral, algumas principais funções, que é melhorar as condições de rolamento quanto à questão de conforto, resistir às cargas horizontais do tráfego, o que melhora o rolamento, torna ele mais durável. As cargas horizontais, elas são ocasionadas pela frenagem e aceleração. O químico do asfalto depende do petróleo que deu origem ao material. Como existem vários tipos de petróleo, também vão existir vários tipos de asfalto. O asfalto é composto de 90 a 95% de hidrocarbonetos e de 5 a 10% de heteroátomos. No Brasil, o asfalto que é utilizado é chamado de CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Ele é composto de hidrocarbonetos diluídos em enzimas. Toda essa composição química do asfalto afeta diretamente a sua durabilidade e resistência, e também a segurança de quem utiliza as rodovias, porque um asfalto de boa qualidade garante a estabilidade e aderência do veículo. A produção desse asfalto começa na extração do petróleo, que depois de extraído é levado para as refinarias e são colocados em tanques específicos. Daí são começadas a retirada dos seus derivados, como a gasolina, o diesel. O asfalto em si é uma das frações mais pesadas do petróleo, porque seu ponto de ebulição pode chegar até 600 graus Celsius. Para a sustentabilidade dessa massa asfáltica, essa base é formada por pedras bem compactadas e tem uma profundidade de 10 a 25 centímetros. Essa base é muito importante porque é ela que vai distribuir bem os esforços causados pelo tráfego nessa massa asfáltica. Bom, vou falar um pouco sobre a vibrocabadora de asfalto. Uma vibrocabadora, também conhecida como máquina de pavimentação de asfalto, é o equipamento utilizado no nivelamento, pré-compactação e aplicação do concreto asfáltico em obras de pavimentação, a fim de dar uma estabilidade na mistura asfáltica e uma textura homogênea, após iniciar o processo para, no final, concluir com uma compactação final. É de fundamental importância o seu uso correto e o eficiente desempenho para a qualidade final do pavimento. Uma vibrocabadora é constituída de 3 partes principais: chassi principal, silo de recebimento de asfalto e mesa compactadora, a qual falarei mais no final. Chassi principal estão localizados todos os componentes principais da máquina, os componentes relacionados à movimentação, sendo assim o seu motor diesel, sistema de transmissão, sistema rodante, painel de comando e componentes relacionados ao transporte e espalhamento do material asfáltico. O silo de asfalto é a parte traseira do chassi, onde é utilizado para receber o concreto asfáltico que vem dos caminhões para as obras. A mesa compactadora é o principal componente da vibrocabadora. É o componente que nivela, pré-compacta a massa asfáltica e a espalha pela área qual você deseja pavimentar. Ela possui regulagens, sistema de aquecimento ou a gás ou elétrico e abertura hidráulica nas suas extensões. Ao iniciar a pavimentação, a vibrocabadora precisa estar com sua mesa compactadora regulada. É imprescindível que a mesma já esteja aquecida, pois em temperaturas mais baixas o asfalto acaba aderindo às suas chapas alisadoras, provocando arrastamento e segregação do material. A abertura da extensão hidráulica precisa ser regulada, de modo que não deixe marcas no asfalto e que não haja diferença na inclinação, o que é a queixa mais comum entre todos os condutores e mesmo as pessoas que fabricam o asfalto. A falta de nivelamento é um grande problema. Quem nunca passou por uma rua totalmente desnivelada, cheia de buracos e ondulações? Isso ocorre devido ao mau uso da vibrocabadora.
quando sua mesa computadora não está totalmente regulada, acontece a falta de desnivelamento. Compactação asfáltica. Uma pavimentação asfáltica de qualidade envolve vários fatores como mistura asfáltica, o momento da execução, as condições climáticas influenciam na qualidade do asfalto e entre outros. Para a execução da pavimentação, primeiro é necessário o trabalho de uma máquina que se chama vibroacabadora. Para quem não conhece, eu vou deixar a imagem no vídeo. Essa compactação do concreto asfáltico é iniciada pela própria vibroacabadora, que já pré-compacta o material através de placas vibratórias que ela possui pré-aquecidas, facilitando assim a compactação inicial. Mas a compactação mais precisa ela é feita por outro maquinário que se chama rolo compactador. Para quem não conhece também, eu vou deixar ele no vídeo, a imagem. O rolo compactador é o responsável em deixar o asfalto mais uniforme e compacto possível. Só que ele tem uma questão que, como o cilindro do rolo compactador é menor que a vibroacabadora, é preciso que o rolo faça a compactação em diferentes faixas. E com esse serviço é necessário que exista uma sobreposição de uma faixa a outra, cerca de 15 a 20 centímetros, para que não haja nenhum espaço mal compactado. Eu vou deixar uma imagem como ilustração para vocês visualizarem melhor. E para fazer a mudança de uma faixa para outra, o cilindro ele deve ser levemente inclinado em direção à faixa direcionada. E com isso também ele deve ser feita essa mudança no asfalto mais frio, ou seja, distante da vibroacabadora. Sou o Bruno e vou falar sobre as frenagens de pavimentação deterioradas e sobre a compatibilidade com obras de drenagem e saneamento. As frenagens de pavimentação deterioradas são refazer as camadas de argamassa do asfalto. Então, a primeira coisa recomendada é avaliar as condições do pavimento. E há muitos casos que é uma coisa muito simples, só fazer uma frenagem de camada deteriorada já é o suficiente, já basta, muito simples. Mas porém há casos de nível de graduação ser tão altos de que as camadas estão muito comprometidas. Mas há diversas soluções, muitas soluções. Vou dar exemplo de duas aqui, a reutilização do fio Easy Tool com a utilização de máquinas recicladas, a reutilização de materiais pesados das usinas para a produção de concreto, asfalto quente, acho que é isso. E são duas bem simples para fazer, que são bem utilizadas. Um erro muito usado hoje é a pavimentação de novas camadas sobre o asfalto degradado. Tipo, o asfalto já está todo trincado, todo rachado e faz uma nova camada por cima. Só que esses trincados, essas rachaduras vão para essa nova camada, fazendo com que a duração dessa nova camada seja muito pouco, porque os trincados passam para ela. Então reduz muito a utilização dessa nova camada, reduz a sua duração. Então, eu vou falar agora sobre a compatibilidade das obras de drenagem e saneamento. Como o asfalto são gastos, tipo com buracos sobre os saneamentos. Então, os vazamentos, as tubulações são muito graves, são muitos buracos na pavimentação, acabar com ele. E também as concessionárias de água, de energia, fazendo muito buraco para fazer o seu trabalho, mas na hora de fechar o buraco, eles fazem
uma coisa muito precária, então fica muito ruim a utilização deles e tal. Então acaba sendo prejudicado o asfalto e fazendo um remendo muito ruim, e isso acaba prejudicando o asfalto quase todo.